A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados, às 10 horas da manhã, pela web rádio Franciscanos, radiofranciscano.br. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é o meu grande amigo Eduardo Dege. Eu sempre falei Dege, sabe? Por causa do meu costume alemão, né? De pegar o O e o E e colocar como se fosse um outremado. Pra mim isso vai ser sempre Dege. Tudo bem, Dudu? Tudo jóia, tudo jóia. A tua pronúncia é melhor que a minha em alemão, então acho que até você pronuncia o meu nome melhor que eu mesmo. Então vamos lá, tudo jóia, Raimann, tudo jóia. Tranquilo. Dudu, fala um pouquinho mais sobre você. É casado, solteiro, tem filhos, tem netos, onde trabalha, com que estuda, qual é o seu apostolado na igreja? Enfim, fica à vontade aí, meu filho. Vamos lá, vamos lá. Apesar de idade, eu não tenho neto ainda, mas um dia eu chego lá. Bem, eu sou solteiro, noivo, né? Consegui, graças aí a Deus, a intercessão de Santo Antônio, né? Muito bem, dessa vez desencalhe, hein? Opa, já tava me sentindo náufrago já, né? E então, o meu apostolado na igreja, eu participo na paróquia São Cristóvão e ali eu atuo junto à Renovação Carismática Católica, a nível paroquial, no grupo de oração como servo, e a nível de forania atuo no Ministério de Pregação e Formação na RCC. Muito bem, e eu conheço o Eduardo já há muitos anos, acho que uns 15 anos pelo menos aí, né, nessa faixa, desde o tempo do Javé Nessi, tive a graça de ter o Eduardo como meu coordenador do grupo de jovens, o Eduardo que me apresentou a Toca de Assis, o padre Roberto Litieri. Agora há pouco, em off, nós falávamos aqui da pastoral de rua, né? Quanto tempo nós fizemos pastoral de rua com Javé Nessi, aqui em Itajaí, né? Quantas experiências maravilhosas que nós tivemos juntos já, não é, Eduardo? Nossa, com certeza, é mesmo, Raimann. A gente participou junto, né? E no Javé Nessi a gente teve a oportunidade de crescer, a gente teve a oportunidade de progredir na fé, a gente teve experiências, como você falou, marcantes, né? Conhecendo pessoas que fizeram parte da nossa história e contribuem ainda para a nossa espiritualidade, como você falou, a dimensão do crescimento no que diz respeito à adoração a Jesus Eucarístico, né? A dimensão do acolhimento e o reconhecimento também, né, de Jesus no pobre. Isso foi fantástico e com certeza é algo que eu trago em mim, e aliás todos devemos trazer, porque é algo que a igreja nos pede, né? A igreja nos orienta. Exatamente. E, enfim, foi realmente fantástico, né? A recíproca é verdadeira, né? A grande alegria de ter participado contigo no grupo de jovens e a gente ainda ter essa amizade no decorrer do tempo, né? E o Dudu falava agora há pouco aí que, né, vai casar, né? Dudu vai casar. Mas passou por algumas experiências também no discernimento vocacional, né, Dudu? Foi para Canção Nova, para Shalom. Conta um pouquinho pra gente aí, rapidamente. Ah, claro, com certeza. Bem, eu fiz uma etapa vocacional com a Canção Nova, bem inicial, aquela etapa chamada vocacionado. São encontros que acontecem no decorrer do ano, onde você vai conhecendo um pouco mais do carisma Canção Nova, entrando em contato um pouco também mais com a dimensão formativa, no que diz respeito um pouco até de formação humana, né? E um pouco também de teologia da vida consagrada, né? A gente vê ali umas nuances, umas pitadinhas lá do Amadeu Centini, quem sabe alguns dos nossos ouvintes já têm ouvido falar dele, o padre Amadeu Centini, mas foi no Shalom que eu tive uma experiência um pouco mais profunda. Eu fui postulante na comunidade católica Shalom, depois também de um tempo de vocacionado, então me senti chamado e fui me tornar postulante da comunidade católica Shalom, lá no Rio de Janeiro. Foi uma experiência ímpar, realmente de buscar a vontade de Deus, e conheci pessoas excelentes, testemunhos de vida maravilhosos, assim, que realmente constrangem a gente pelo desejo de Deus, de fazer a vontade de Deus. Então foi algo são pessoas e experiências que eu carrego no meu coração e com certeza também me sustento na minha caminhada como ponto de referência, né? Buscar fazer a vontade de Deus, se doar, seja qual for o estado de vida, seja qual for a vocação.
E o amigo ouvinte que nos acompanha aqui no Cooperadores da Verdade, que nos conhece já há algum tempo, sabe que Maria Carolina e eu somos da Ordem Franciscana Secular. O Eduardo também era da Ordem Franciscana Secular e foi através do Eduardo, do Leonardo, do Rafael, que eu acabei entrando para a Ordem Franciscana Secular, né? Já estou há tantos anos já como professo, né? Mas assim, foi pelas mãos deles que me levaram, não, vamos lá e tal. E naquela época era uma loucura, né? A gente pegava praiana, pegava ônibus, né? Para ir até lá e passava o dia inteiro nas reuniões, era muita alegria, era uma alegria franciscana mesmo. A gente voltava com o coração alegre para casa, né? E pegando ônibus e ônibus que atrasava, aquela coisa toda. E era uma maravilha, né? E a gente ainda tem a esperança, eu comento às vezes com a Maria Carolina aqui, que o Eduardo vai voltar para a Ordem Franciscana Secular, hein? Vai voltar, hein? Bom, e outra coisa, Eduardo, nesse processo vocacional todo, e o sacerdócio? Passou pela sua cabeça também ser padre? Passou, foi o que mais passou pela minha cabeça. Inclusive, tanto quando eu iniciei com a Canção Nova e também com o Shalom, o meu intuito era, o que eu me sentia mais chamado, era realmente o sacerdócio. Mas que bom, né? Quando a gente pode amadurecer esse discernimento vocacional, amadurecer a nossa vocação e ter assim a certeza no coração de qual é o nosso verdadeiro chamado. Eu fico muito feliz, eu conheço muito bem a Grazi também, sua noiva, né? Fico muito feliz em saber que vocês se encontraram, se reencontraram, né? Porque já se conheciam, né? Mas estão dentro dessa vocação tão bonita que é o matrimônio. E espero que o casamento saia logo. Você já tem uma data marcada aí, não? Ainda não, nós estamos, né, amadurecendo, tem a questão financeira, tem a questão daquilo que realmente é o tempo de Deus para que ambos possam estar maduros para um compromisso que, como você sabe muito melhor que eu, é tão sério e tão importante. Tão sério para a vida toda, né, meu amigo? É uma coisa verdade. Que não dá para a gente decidir assim, né, da noite pro dia. Vamos rezar, Dudu? Vamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina. E esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. Hoje, no caso, nosso amigo Eduardo. O programa é transmitido por 3 web rádios, como eu falei lá no início. E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio, ou então trabalha numa rádio comunitária, ou até mesmo uma rádio comercial, e gostaria de transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror mesmo, pois o nosso objetivo é evangelizar, e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós, pode ser lá pela página do Face, para que possamos divulgar o dia e horário da transmissão. E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando a respeito dos santos doutores. Doutor da Igreja é aquele cristão ou cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da Igreja difere do de padre da Igreja, pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente.
Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da Igreja. No último programa, nós falamos de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. A vida dos santos. Dudu, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? São Cirilo de Alexandria, bispo e patriarca de Alexandria, no Egito. Conta para o povo então, Dudu, um pouquinho sobre a vida de São Cirilo. Sobre a vida do santo de hoje, sabemos que antes de ser ordenado bispo, foi formado e ordenado com a ajuda do tio e bispo de Alexandria. São Cirilo, escolhido pelo Espírito Santo, recebeu a ordenação e missão de ser bispo e patriarca de Alexandria, no Egito, que exerceu em meio às calúnias até entrar no céu no ano 444. A Igreja Anunciadora da Verdade sempre foi tentada pelas mentiras das heresias, como o arianismo, que defendia ser Jesus Cristo a primeira e mais especial criatura, mas não Deus. No tempo de Cirilo, surgiu por meio do monge Nestório de Antioquia a grande heresia do nestorianismo, que defendia ser Jesus uma pessoa e Cristo outra, mas isto num só ser. Ou seja, duas pessoas e duas naturezas. São Cirilo, como outros teólogos, levantou-se contra este veneno do nestorianismo, que acabava invalidando o mistério da encarnação e negando a maternidade divina de Maria. Com o uso de meios pacíficos, São Cirilo convidou Nestório a renunciar suas desviadas convicções e professar a doutrina, mas é a crença de todos os padres da Igreja. Diante da resposta revoltosa e violenta de Nestório, São Cirilo movimentou-se com o Papa e desta forma aconteceu o Concílio Ecumênico de Éfeso, em 431, no qual cerca de 200 bispos condenaram o nestorianismo e reconheceu que Maria é mãe de Deus. São Cirilo consumiu-se em seus 32 anos de arcebispado em Alexandria e entrou na Igreja triunfante em 444. São Cirilo de Alexandria, rogai por nós. Eu acho interessantíssimo quando a gente estuda a vida dos santos. Não devia ser fácil, né, Dudu, lutar contra heresias já naquela época. Mas parece assim que talvez eles ainda tivessem um respaldo da igreja, né, um apoio, uma coisa que... Hoje a gente luta contra umas heresias e só leva paulada, né? A gente enfrenta os hereges e só apanha. Né? Você vê que o veneno do nestorianismo, eles existem até hoje, né? é verdade. Então é com outro nome, né? É verdade. As testemunhas de Adonai. Pois é. Andam por aí de porta em porta todo domingo, sim, né? Sim, E vem aí pregar que Jesus não é Deus. Né? É verdade. Isso nós vemos e com cada vez mais frequência, e infelizmente, muitos católicos desinformados que querem ler a Bíblia sem estar com o catecismo do lado, cometem o erro de receber a doutrinação deles e acabam caindo na heresia. E você percebe a falta de algo importante na fé, que é a razão. A nossa fé, ela está fundamentada na razão. Ela, inclusive, é um assentimento da razão, que é uma faculdade da nossa alma. E, é claro, nós temos os nuances que permeiam esta razão na qual a nossa fé é baseada, mas não exaurimos o mistério. O mistério é inesgotável, não vamos entender plenamente. Só quem sabe no céu, quando nosso Senhor nos conceder essa graça. Mas ela é pautada na razão. Né? E nós vemos que nessas seitas, seitas. Sim, seitas. Seitas, é isso aí. Não tem outra palavra, né? Não tem. Seitas. Nós vemos que são desprovidas da razão. E somente uma lavagem cerebral realmente pode responder a esse tipo de comportamento. E eles tentam fazer isso, né? Porque eles se aproximam das pessoas. Num primeiro contato, eles te dão lá uma revistinha, Sentinela, Vigília, né? Aquelas revistinhas deles ali. Depois, numa outra ocasião, eles já querem começar um curso bíblico com você. Quando eu morava lá no TED, né? Eu permiti que eles fossem me dar o curso bíblico, mas assim, porque eu queria dar um curso bíblico para eles. Entendi. Aí eu deixei que eles entrassem lá em casa e tal, e eu, primeira aula que eles abriram a Bíblia lá, eu disse assim, peraí que eu tô na dúvida qual Bíblia que eu vou pegar, porque eu tenho 8 edições diferentes aqui. Deixa eu escolher uma aqui. Aí fui lá e peguei a Bíblia de Jerusalém, né? Boa escolha. Aí comecei a rebater, e falava um negócio, falava outro, nunca mais apareceram. Foi uma vez só que eles foram lá. Né? Agora, pega uma pessoa menos preparada, né? E acaba realmente, aos pouquinhos, vai introduzindo uma coisa aqui, outra ali, e vai, o termo, acho correto mesmo, né? Sem medo de lavagem cerebral.
vai transformando mesmo, vai modificando tudo que a pessoa pensava, o que ela acreditava, né? Outro dia eu vi uma imagem bonitinha no Facebook, que tinha, você deve ter visto também, tinha uma porta de uma casa e um crocodilo enorme na porta da casa, com as duas patas assim na porta. E a mensagem embaixo dizia: graças a Deus era apenas um crocodilo. Pensei que fosse um testemunho de Jeová. Isso aí. O Catequista também tem um artigo interessante sobre isso, onde aparece o sistema de treinamento do Testemunho de Jeová com várias portas e tal. Não, é bacana. Tem um artigo interessante no site deles. Fica aí, fica a dica. Hashtag fica a dica. E assim, às vezes a gente passa, né, e tem uns testemunhos de Jeová e fala: passa devagarinho, meu bem, que eu quero abrir a janela do carro e gritar: Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Aproveitar o ensejo aqui. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome. Será que a gente já não passa por isso, Dudu? Olha, com certeza. Em alguns lugares do mundo, como os nossos ouvintes bem sabem, cristãos estão dando a vida. Em outros lugares, o próprio querido Papa Emérito Bento XVI já falava que o martírio do cristão hoje em dia é esse ódio, ser colocado no patamar do ridículo, os artigos de fé, as posturas, as convicções, justamente por uma ausência da verdade. Hoje as pessoas não encaram mais que exista uma verdade. Tudo é relativo, Tudo é relativo. E por isso que a gente vê a resposta de muitos jovens que, enganados, como a gente falava, por meio de uma lavagem cerebral, vão e se misturam com seitas, e outros até começam a professar o islamismo, jovens da Europa, jovens estudados. Mas a falta da verdade, como de fato dizer que existe uma verdade, gera isso. E hoje nós somos odiados justamente por anunciarmos essa verdade, Raiman? Por sermos cooperadores da verdade. Exatamente, é isso aí. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Há duas razões principais por que Jesus se serve desta metáfora ao enviar os apóstolos em missão. Primeiramente, para que eles não considerem as tribulações e as dificuldades porque terão de passar como coisa inesperada, alheia aos planos de Deus. Antes, pelo contrário, são parte essencial do seu apostolado. Vós sereis levados, afirma o Senhor imperativamente. Em segundo lugar, para que os discípulos, identificando-se com um animal indefeso como a ovelha, saibam que é Cristo, e não as suas forças pessoais,
quem defende e protege. Quando nós dizemos aqui que nós somos cooperadores da verdade, que nós estamos aqui para defender e proteger a igreja, nós não estamos fazendo isso em nome do Rodrigo Raimann, em nome do Eduardo Dege, em nome da Maria Carolina, nós estamos fazendo aqui em nome de Cristo. E eu ousaria dizer in persona Christi, né? Porque quem defende e protege a igreja é a pessoa de Cristo. Ele só se usa de nós, cooperadores da verdade. Eu sempre digo aqui, não somos os donos da verdade. Jesus é a verdade. Nós somos cooperadores, né? Quem defende e protege a igreja é o próprio Cristo. O Senhor envia a todos nós como ovelhas frágeis diante de lobos, para que nessa fraqueza transpareça a virtude do pastor. A vitória sobre o poder do demônio e das potestades do mundo se deve não à violência e à capacidade bélica dos discípulos, mas ao poder do Mestre. Não aos nossos cálculos e projetos, mas às disposições da providência. Não aos nossos esforços e talentos, mas à graça que vem do céu. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Porque Deus escolhe o que no mundo é estulto, a fim de confundir os sábios. Escolhe o que é vil e desprezível para confundir os fortes. Assim, servindo-se dos que nada são para destruir as coisas que são, o Senhor não dá à criatura nenhuma ocasião de vangloriar-se diante dele. Pois é por sua graça e poder que os que caem se levantam, que os que caminham permanecem de pé, que a igreja, enfim, triunfa sobre as portas. Isto não significa, porém, que Jesus deixe seus discípulos sem arma nenhuma. Sede prudentes como as serpentes, aconselha-os, e simples como as pombas. Muito bem. Caímos, né, Dudu? Como caímos? Caímos e levantamos. Caímos e levantamos. E assim sucessivamente, várias e várias e várias vezes. E quem nos conhece mais intimamente, quem conhece a nossa vida, sabe por quantas dificuldades nós já passamos. Mas estamos aqui. É com a graça de Deus que estamos aqui. Claro que nós sabemos que as portas do inferno não irão triunfar sobre a igreja. Jamais. Só que a fumaça de Satanás entrou, né? E nós temos que, tirar essa fumaça, né? Tirar essa fumaça. Padre Paulo Ricardo disse uma vez que a igreja não precisa de conversões, mas de excomunhões. O pessoal acha, nossa, que radical, que opressor esse padre, né? Mas, de repente, se a gente parar um pouquinho e começar a analisar, vai ver que tem muito sentido, porque tem muito falso católico dentro da igreja, né? Tem muita gente que está lá na fila da comunhão, mas não é católico, né? É umbandista, é satanista, né? É espírita, olha, é comunista. O que tem de comunista dentro dessa igreja, Eduardo? Meu Deus do céu, quando o comunista não está lá no altar, né? Não é ele que está presidindo. Então, assim, de fato, só a misericórdia de Deus. Por isso, prudentes como as serpentes. Porque do mesmo modo como as cobras defendem sempre sua cabeça, assim também os cristãos devem manter a reta razão no agir e ter sempre em vista a glória e o amor de Deus. Simples, por fim, como as pombas, porque a alma batizada sempre deve manter-se pura e cândida aos olhos do Pai. Refugiemo-nos, pois, naquele que, defendendo-nos de todo o mal, garante-nos a vitória derradeira contra os lobos que rondam o redil de sua igreja. Que assim seja. Amém. Amém. E essa belíssima reflexão sobre a passagem do Evangelho que nós lemos hoje pode ser encontrada no site dele mesmo, o Padre Paulo Ricardo, o opressor das internets. Isso que ele nem tem barba, né, Raimann? Isso que nem tem barba. Cadê a tua barba, Dudu? Ah, isso deu um problema sério que eu tô resolvendo com a minha noiva. Olha, mas não tá fácil. Até mandei um artigo para ela hoje, Raimann, inclusive, sobre os 10 barbudos mais viris da igreja. Ah, Daí sim. tá lá Santo Antão, São José, Santo Elias, Moisés, para ver se toca no coração dela. Nós somos cooperadores da verdade e na abertura de nosso programa fala em hermenêutica da continuidade, mas o que vem a ser isso? O Concílio Vaticano II é apenas o 21º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, mas há um grupo de
pé no saco, pentelho mesmo, moda. E é um grupinho grande até de pessoas que acredita que os outros concílios perderam o valor depois do Vaticano II, como se ele inaugurasse uma nova era dentro da igreja. Tudo mudou, agora é tudo novo, é tudo... porque a igreja estava em preto e branco, agora está colorida, né? Os padres não precisam usar mais a batina, as freiras não precisam mais usar o hábito, aboliu-se o véu, comunhão de joelhos nem pensar, é uma nova, é tudo novo, renovado, né? É um mal de Alzheimer crônico, né? Exatamente. Esqueceu toda a história da igreja, né? É aquele tal do espírito do concílio, né? O fantasminha camarada do concílio. Gasparzinho, camarada nada amigável, né? Nada amigável, né? Porque, na verdade, esse povo todo que diz assim, depois do concílio mudou, é porque, de fato, não leu os documentos do concílio. Porque se tivesse lido, sabia que não mudou nada. E nós aqui, pobres, coitados, humildes, seguindo o apelo do Papa Emérito Bento XVI, queremos fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas que nada mudou com o Concílio Vaticano II, pois a Igreja é a mesma de 2000 anos. Por procurarmos atender este apelo do Papa Bento XVI, é que nos chamamos Cooperadores da Verdade, que é o lema da ordenação episcopal de Joseph Ratzinger. E no seu brasão, entre outros símbolos, tem uma concha. Quem já visitou nossa página no Facebook também viu que a logo do programa tem a mesma concha. Sim, a concha que também é conhecida como Vieira. Quando eu falei isso pro Jonas, ele ficou todo cheio, né? Porque ele é Vieira também. Eu sou também Vieira. Poxa, que alegria. Mas tem Vieira na certidão de nascimento? Tem, claro que tem. Que maravilha. Então, a concha também é conhecida como Vieira. Ela tem 3 significados. O primeiro é de cunho teológico, recorda aquela passagem lá de Santo Agostinho, na praia, né, meditando sobre a santidade, o garotinho que vinha lá e enchia, né, queria encher o buraco que ele fez na areia da praia com toda a água do mar. Né? O segundo significado da vieira é o do peregrino, que é o simbolismo que Bento XVI quer manter vivo no segmento das pegadas de São João Paulo II, que foi um grande peregrino em todas as partes do mundo. Né? E por último, a vieira também é o símbolo presente no brasão do antigo mosteiro beneditino de Schotten, perto de Ratisbona, na Baviera, ao qual o Papa Emérito se sente espiritualmente muito ligado. A vieira também, por ser de ouro, simboliza nobreza, autoridade, premência, generosidade, ardor e descortínio. Tudo que nós não temos aqui nos Cooperadores da Verdade. Tá? Isso volta para nós aqui. Tá? Mas muito bem. E Dudu, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Procuremos sempre avançar e nunca retroceder na vida espiritual. Orando com Padre Pio. No Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 5, Jesus diz para Pedro: avança para águas mais profundas. Em verdade, muitas vezes ficamos estacionados na fé. Não avançamos nem retrocedemos. Encontramos um ponto de conforto e nos damos por satisfeitos. Passamos também a acreditar sinceramente que aquilo é suficiente. Que ir à missa aos domingos é suficiente. Que se confessar uma vez por ano, na ocasião da Páscoa, é o suficiente. E pensamos que somos bons cristãos, quando na verdade somos frios cumpridores de preceitos. Padre Pio nos diz: procuremos sempre avançar na vida espiritual. Conheço um grupo de pessoas que se reúne uma vez por mês para rezar o terço juntas. Mas também sei que a maioria das pessoas deste grupo só reza o terço naquela ocasião. Eita Deus! Tá complicado, hein? Ou seja, uma vez por mês. E se este é o seu caso, passe a rezar o terço uma vez por semana. Se você já reza uma vez por semana, passe a rezar todos os dias. E se você já reza o terço todos os dias, passe a rezar o rosário. Se você vai à missa todo domingo, passe a ir sábado e domingo. Se você já vai sábado e domingo, passe a ir à novena de quarta-feira. E se você já fez isso, passe a ir à missa todos os dias. Que glória, hein? Que maravilha. Que bênção. Estamos tendo essa oportunidade no São Vicente, 6h30 da manhã, quem tem oportunidade. Que ótimo, hein? Uma bênção. Nada melhor começar o dia com Jesus Eucarístico. É. Padre Pio diz: procuremos sempre avançar na vida espiritual. E Jesus, da mesma forma que disse a Pedro, um de nós, avancem para as águas mais profundas. Precisamos sair do raso, sair do morno, sair da comodidade, ajudar, arregaçar as mangas, fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Ajudar o próximo, ser solidário, prestar um serviço voluntário, visitar os enfermos, os presos, alimentar os pobres de rua, adotar uma criança carente.
Tudo isso é avançar para as águas mais profundas. Mas Padre Pio também fala em nunca retroceder na vida espiritual. Amigo ouvinte, Pedro, o pescador, Pedro, o primeiro papa da igreja, a quem Jesus disse, avança para águas mais profundas, teve medo, titubeou na fé. Começou a afundar quando caminhava sobre as águas, indo ao encontro do Senhor. Quando o Senhor foi preso, novamente ele teve medo, o negou, o traiu. Disse a todos que nunca tinha visto aquele homem antes em sua vida. Aquele homem que havia o escolhido para ser pescador de homens. Aquele homem que lavou os seus pés. Aquele homem que ensinou tantas coisas a ele sobre a vida, sobre o amor, sobre o Pai, sobre o próximo. Aquele homem que disse a ele, tu és a rocha sobre a qual edificarei a minha igreja. Pedro fraquejou. Pedro retrocedeu na fé. Padre Pio diz, procuremos sempre avançar e nunca retroceder na vida espiritual. Mas Pedro retrocedeu sim. Pedro ficou perdido, desolado depois da morte de Jesus e voltou à sua antiga rotina de pescador. Quantas vezes nós agimos igualzinho a Pedro, não é mesmo? Nós que íamos à missa todos os dias e agora só vamos aos domingos. Nós que nos confessávamos todos os meses, agora só uma vez por ano. Nós que trabalhávamos pelo reino, ajudando os mais necessitados, e agora nos encontramos numa situação de conforto. Uma vida de cristão sem sal, morno. Um cristão que apenas cumpre preceitos e que não quer mais sair do raso. Quer ficar ali na beiradinha da praia, onde é mais seguro, pois afinal, ao avançar para as águas mais profundas, arriscamos tudo e corremos até mesmo o risco de nos afogarmos. Mas o Senhor ressuscitado confirma a fé de Pedro, perguntando 3 vezes, tu me amas? E diz-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz a cada um de nós, tu me amas? E se nós realmente o amamos, devemos largar esta vidinha sem sal, sair do raso e ir para as águas mais profundas. Se erramos, se falhamos, se ofendemos ao Senhor, se por algum motivo acabamos retrocedendo em nossa vida espiritual, o Senhor nos perdoa. Pode ter certeza disso. Nos perdoa, nos conforta, nos consola, nos confirma e nos envia novamente em missão. Mas daqui para frente, procuremos sempre avançar e nunca retroceder na vida espiritual. Que assim seja. Amém. Amém. E este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo. Faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece o suporte total de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e nos ajude a evangelizar. Dudu, nós chegamos agora a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando nós meditamos sobre São Francisco de Assis, para te dar saudade da Ordem Franciscana Secular. Bater aquela nostalgia. É. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Claro, nós estudamos a vida de tantos santos, mas a gente sempre volta em Francisco, né? O mundo tem saudades de Francisco, como já dizia São João Paulo II. É verdade, Raiman. Não é à toa que ele foi considerado o homem do segundo milênio, enquanto nosso Senhor Jesus Cristo do primeiro, né? Ou seja, até o mundo, o século, reconhece essa proximidade. Fontes Franciscanas. Hoje em dia, as pessoas parecem que se esqueceram da importância do sagrado. Estamos estamos passando por uma dessacralização. Né? Então, uma banalização do sagrado, tudo pode de qualquer jeito.
Aí pode dancinha, aí pode palminha, aí pode gritinho, aí pode minissaia, aí pode tudo dentro da Santa Missa, nego nagô, padre dançando, né? Uma série de coisas assim que são terríveis e a gente presencia nas nossas igrejas. Parece que pega-se a instrução geral do missal romano e diz assim, não está escrito que não pode, então pode. Mas é o contrário, gente. É o contrário. Né? Não está escrito nada, então é porque não pode. Né? E aí, daqui a pouco, tem gente entrando de moto dentro da igreja. Vestidinho de palhaço. Vestidinho de palhaço já tem, né? Já. Catequista de palhaço, ministro da Eucaristia de palhaço, né? E bolachinha para as crianças, né? E tantas e tantas coisas que vão nos mostrando, vão comprovando como, de fato, as pessoas perderam a noção do sagrado. Por outro lado, a gente encontra umas pessoas que vêm dizer assim, porque a igreja é rica, porque a igreja tem muito ouro, porque a igreja devia doar o ouro para os pobres, porque acabaria com a fome no mundo, e não sei o quê. Jesus mesmo disse, né? Pobres convosco sempre tereis. Falou para Judas até. Desceu a lenha nele, queria ser metido à teologia da libertação. Já era um Leonardo Boff da época. Pobres sempre tereis convosco. Então, gente, nós temos que pensar que, ao prepararmos a liturgia, a melhor casula, as melhores alfaias, os melhores instrumentos musicais, sabe? Porque você não está preparando aquilo para as pessoas. Não é um espetáculo, não é um teatro, não é uma peça que vai acontecer. Parece que tem gente que chega lá na igreja, senta no banco e diz assim, o que será que vai acontecer de novo hoje? Qual é a novidade hoje? Não tem novidade, são repetições solenes, né? E essas repetições solenes, elas são para Deus, e para Deus sempre o melhor. Então nós temos que colocar isso na nossa cabeça, né? Ajudamos sim os pobres, né? Fazemos obras de caridade, a igreja é a maior obra caritativa do mundo, com creches, hospitais, etc. Né? Mas na hora da celebração do santo sacrifício, nós temos que ter essa certeza, Jesus é o Rei dos Reis, para Ele o melhor. No dia de Páscoa, os frades prepararam no eremitério uma mesa mais bonita para a festa, e quando Francisco desceu, não se dirigiu à mesa. Foi escondido lá para fora, esperou à porta, até que os frades começaram a comer, e clamou como um pobre de verdade, uma esmola, por amor de Deus, para um peregrino pobre e doente. Os frades responderam, entra, homem, pelo amor daquele que invocaste. Quando entrou, ele se sentou à parte, pondo o prato na cinza e deixando-se revelar, e disse aos irmãos, agora estou sentado como um frade menor. Olha que lindo isso, né? É interessante percebemos como Francisco de Assis queria para ele e para os seus irmãos as coisas mais simples, nada de luxuoso, desde pratos e talheres, toalhas, roupas e tudo mais. Faz-nos lembrarmos também do Papa Francisco. Para que ostentar as coisas? Para que queremos tantas coisas, né? Para que queremos tanto luxo, tanto conforto, carrões, celulares e computadores de última geração, se dessa vida nada levaremos? Mas uma coisa é certa. Nosso seráfico pai, Francisco, que nesta vida queria ser o mais pobre entre os pobres e só admitia as coisas mais simples e nada de luxo para ele e para os frades, para Jesus dava o melhor. E é aí que muita gente se engana. Muitas pessoas revestidas de falsa humildade, quererem celebrar a missa de qualquer jeito, usar cálices, patenas, cibórios, ostensórios, incensários feitos de materiais de baixa qualidade, toalhas para o altar e paramentos de pouca qualidade. Já vi muita missa ser celebrada em cima de uma mesa qualquer, com uma toalha qualquer, usando cálices de vidro e o sacerdote só de alva e estola, ou no caso dos franciscanos de hábito e estola, alegando que Jesus é pobre, que ele nasceu numa manjedoura e, portanto, não precisa de luxo. São Francisco não pensava assim. Para Jesus, o melhor. Para celebrar a missa, os melhores paramentos, as melhores alfaias, preferencialmente de ouro ou prata. Sim, Jesus é pobre. Sim, Jesus nasceu pobre numa manjedoura e morreu pobre e nu em uma cruz. Por isso devemos imitar a sua pobreza, desejando também a pobreza para nós,
mas ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando visitado pelos reis vindo do Oriente, recebeu presentes caros, ouro, incenso e mirra. Portanto, nós devemos dar o melhor para Jesus, o nosso melhor, o que tivermos de mais precioso para ele, pois ele merece. Devemos fazer como aquela Maria, que tomou 1 libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Há muitos hipócritas hoje, como também na época de Jesus, que dizem: por que não dar dinheiro aos pobres? Sempre tereis pobres convosco, disse Jesus, mas a mim nem sempre tereis. Que assim seja. Amém. Amém. E chegamos agora, então, ao quadro mais gostoso aqui do Cooperadores da Verdade. Concordo. É o quadro onde nós, que aprendemos com os monges cervejeiros e não somos puritanos. Graças a Deus não somos puritanos. Não somos puritanos. Somos católicos. Né? Nós podemos apreciar esse dom, né? Esse dom tão precioso, esse pão líquido, né? Que é a cerveja. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Bierbau Weizenbock. Cerveja 100% malte, escura, da fermentação e alto teor alcoólico, do tipo Weizenbock, formulada com os melhores maltes e moderado sabor de trigo. Contém aromas que remetem a ameixa e uva passas, com um leve toque de baunilha e banana, e o amargor final leve e delicado. Olha, eu tô muito afim de experimentar essa cerveja, Dudu. Sabe, porque eu compro a cerveja pro programa e não experimento antes, não. Eu deixo pra experimentar aqui, Aí na sim, hora. aí sim, na agora hora, senti firmeza. Né? Pra ter aquela reação mesmo. Eu gostei, eu digo que gostei. Se não gostei, digo que não gostei e pronto. Né? É isso mesmo. Tá? E, então, como já foi dito, é do tipo Weizenbock. O teor alcoólico fica ali em torno de 7,6%. Está disponível em garrafas de 600 ml. E a temperatura sugerida para a degustação é de 4 a 8 graus. É uma cerveja escura, de corpo intenso com notas de torrefação e frutado. Possui um tipo de malte de trigo, um tipo de malte pilsen, 4 tipos de maltes especiais. Harmoniza bem com carne vermelha, massas e grelhados. Então, a carne vermelha hoje a gente não tem, tá? Porque a gente está gravando o programa. Mas fica aí para um outro dia, você e a Grazi virem aqui em casa, a gente preparar, né, um churrasquinho aí pra gente ver. Mas olha que cor linda que tem essa cerveja, hein, Dudu? É verdade, ela tem assim um cobreado escuro, né? Vamos ver agora o aroma, os nossos... Eu vou te dizer assim, que as cervejas escuras não são as minhas prediletas. Sério? As minhas são as minhas prediletas? Tá? Mas, assim, são as cervejas de inverno, né? Sim. Nós estamos agora no inverno, é o momento apropriado, né, para nós... degustarmos. Essa é uma levedura provavelmente ale, né? Ela tem essa característica um pouco mais alcoólica, ela é mais encorpada, né? Tem um cheiro muito bom, hein? É justamente pra... Então vamos lá? Vamos. Nossa, que delícia, hein? Muito boa. Realmente a descrição, ela deve harmonizar muito bem mesmo com carne vermelha, pelo corpo que ela toma, né? No sabor dela, a forma como ela permanece, né? O gosto, né? Esse retrogosto que a gente chama, né? Que é a quantidade de tempo que ela permanece, né? Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Olha, pros dois, né? Vamos lá pros dois. Ein Prosit der Gemütlichkeit. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. E agora, Dudu, chegamos ao quadro que costuma dar o que falar aqui no programa Cooperadores da Verdade, sempre causando polêmicas. A hora da treta. De forma protestante, Lutero reconheceu a besteira que fez. Será que reconheceu mesmo? Né? Será que no finalzinho da vida ele teve tempo de se arrepender da caca toda que fez?
É uma pergunta que fica no ar, né, Raiman? Uns dizem que ele teve esse momento de reconciliação. Outros dizem que no final da vida dele, ele estava realmente beirando a loucura. Uhum. Se eu não me engano, até historiadores como Daniel Hopes e um grande sacerdote que nós tivemos décadas atrás, Padre Júlio Maria Lombardi, de Lombardi, que ele era suíço, se eu não me engano, se naturalizou no Brasil. Ele tem um livro que fala somente sobre essas besteiras aí que Lutero fez e falou. Porque essa questão da loucura de Lutero, se nós formos ver bem, acho que ele já tinha um problema mental desde a juventude, né? Já. Porque não tinha vocação sacerdotal nenhuma, né? Ele se envolveu naquele conflito com um amigo dele que ele acabou golpeando, né? E matou. Para se esconder, acabou indo para o mosteiro. Então, é uma série de coisas na vida dele, assim, que... né? E tinha visões de Satanás, e era um perturbado. A doutrina dele é fruto da perturbação. Ele era um sujeito onde ele se via prisioneiro da própria mente, vendo o pecado e o demônio em todo lugar, até o ponto que criou uma doutrina, eu posso fazer o que eu quiser, peca obstinadamente, mas reza obstinadamente. Uhum. Né? O velho adágio aí do Lutero. E o que ele viu digamos assim, de erros na igreja para ele publicar as suas teses na porta da Catedral de Wittenberg, na verdade, eram erros locais, né? Eram coisinhas que estavam acontecendo ali, naquela pequena comunidade dele, e ele fez uma tempestade em um copo d'água como se aquilo ali fosse na igreja do mundo inteiro. É como se eu fosse à missa aqui na minha paróquia, visse um negócio errado acontecer e dizer, não, a igreja está toda condenada, né? Vamos ter que reformar tudo, ter que mudar tudo, porque, de fato, virou uma bagunça. E não, era uma coisa muito local, né? O texto chama de deforma protestante, eu acho que ficou muito adequado esse termo. De fato. Deforma. Enquanto professor de história, eu não posso usar esse termo deforma protestante, mas eu não uso o termo reforma de jeito nenhum, né? Porque não foi uma reforma. Então eu digo para os meus alunos que foi uma revolução. Né? E explico muito bem para eles a diferença entre uma reforma e uma revolução. E assim, eu já disse aqui nesse programa, mas é um exemplo muito claro, muito simples. Você tem uma casa, a casa é sua, já está há gerações na sua família, aquela casa era do seu avô. Né? Então, de vez em quando, é necessário uma pequena reforma na casa. Tem uma goteira lá bem em cima da sua cama. Aí você vai ter que subir lá no telhado, ver qual é a telha que está com defeito, vai ter que substituir aquela telha. Pronto, resolveu o problema, parou de pingar, acabou a goteira. Né? Uma janela que apodreceu ali a madeira e tal, que você vai ter que trocar. Né? Isso aí são reformas, você faz uma reforma na sua casa. Agora, tem uns defeitozinhos na casa, eu chego com um trator, passo por cima da casa, né? E construo uma outra nova no lugar. Isso é uma revolução, não é mais uma reforma, é revolução. E é mais ou menos por aí o que Lutero fez com a igreja. Né? Ele não fez uma reforma, ele fez uma revolução. Ele quis tirar todas as estruturas que já existiam para criar uma coisa totalmente nova. Né? E aí, muita morte, né? Muitos saques, muitos roubos, muitos conventos onde eles matavam os monges, estupravam as freiras, incendiavam tudo. Então foi uma baderna muito grande, né? Foi uma coisa assim lamentável. Fora... outra coisa que eu gosto muito de citar também sobre a vida de Lutero, tirando o fato dele ser um cachaceiro, né, um beberrão que fazia seus cultos, as suas pregações muitas vezes completamente bêbado, é o livro Von den Juden und ihre Religion, né, dos judeus, onde ele vai falar mal dos judeus assim de uma forma que eles são cães do inferno, que nós temos que matá-los, que nós temos que incendiar as suas sinagogas, etc, etc. Né? Isso criando ali uma nova igreja, que foi uma igreja nacionalista, e esse sentimento nacionalista ele vem a despertar anos depois com o Partido Nacional Socialista, o nazismo. Nós já vemos ali uma origem comum, né, por assim dizer. Uma origem comum. E a gente sabe que membros do Partido Nazista liam o livro de Lutero. Tá? Então a gente percebe que uma coisa acaba incentivando a outra. Não que seja diretamente responsável, né? Mas o quanto essas ideias malucas de Lutero em relação aos judeus influenciou depois a Alemanha a criar o Holocausto. Né? E inclusive, Raiman, o próprio relativismo que nós vemos reinantes hoje. Porque o próprio Lutero depois vai se dar conta, a gente nunca esteve imerso em tanto pecado quanto agora. Cada cabeça uma sentença, cada um quer ler a Bíblia e fazer a sua própria verdade, criar a sua verdade. Então, realmente, Lutero começou uma verdadeira bagunça, né? Então, reconheceu as mazelas geradas pela heresia que espalhou. Inebriado pela sua grande eloquência e carisma, Martinho Lutero
Imaginava que seria seguido pelos reformados, entre aspas, como um verdadeiro papa. Tanto que escreveu: quem não crê como eu é destinado ao inferno. Olha quanta arrogância, né? Muita. Minha doutrina e a doutrina de Deus são a mesma coisa. Meu juízo é o juízo de Deus. Que babaca, né? Olha, é complicado dar adjetivos pro Lutero sem que você, enfim, perca a estribeira, porque realmente... Podia ser um grande santo da Igreja Católica, se não fosse... Se ele fosse obediente, né, Se Raimundo? fosse obediente. Obediente. Se ele tivesse se retratado quando foi chamado, né? É verdade. E ele, num primeiro momento, padre Júlio Maria de Lombardi, ele cita até mesmo que ele deu uma de, sim, senhor, pro Papa, daqui a pouco já mudou de ideia, não falou nada e começou a bagunça e tal. É realmente uma pessoa com uma personalidade transtornada. Hoje a gente chamaria de bipolar, né? É verdade. Né? Porque, Sintomas agora de é sim, bipolaridade, depois é não, isso, escrupuloso, um sujeito talvez até com transtorno obsessivo-compulsivo, desvio de personalidade limítrofe, todos os adjetivos aí de transtornos. 14º aí no em cima do Lutero. Mas o Lutero ficou com cara de paspalho quando viu que o seu poder de controlar as massas não era absoluto. Graças a uma das ideias fundamentais da Reforma, o livre exame, qualquer Zé Ruela se achava capaz de interpretar a Bíblia e até mesmo ousavam discordar de Lutero. Aí começa a bagunça, né? Começou a bagunça, né? Veja só que ele foi pego pelo próprio veneno dele, né? É verdade. Ele ficou tão transtornado, ele já era bastante, né? Que fez desabafos atônitos e hilários como este. Este não escuta sobre o batismo, aquele nega o sacramento. Alguns ensinam que Cristo não é Deus. Alguns dizem isto e alguns dizem aquilo. Há tantas seitas e credos quanto o número de cabeças. Nenhum caipira é tão rude quanto aquele que tem sonhos e fantasias e pensa por si mesmo que foi inspirado pelo Espírito Santo, devendo ser um profeta. Veja só a contradição. Contradição, parece que ele está falando dele mesmo. Não, né? Nossa, é ilógico em seus próprios termos. É como dizer que um quadrado é um triângulo ao mesmo tempo, né? Se você olhar. E ao se ver contrariado, o Lulu das Candongas perdia as estribeiras. Não à toa que o pastor Anabatista Mutzer dizia: há 2 papas, o de Roma e Lutero, e esse mais duro. Lutero mandou os príncipes alemães reunirem as tropas, passarem o rodo no pastor Mutzer e nos seus milhares de seguidores. Foi uma verdadeira carnificina. Reforma no fiofó dos outros é refresco, né? E o que dizer sobre a boa intenção de Lutero, hein, Dudu? Bom, mesmo tendo reconhecido a besteira que fez, Lutero não se arrependeu e não renunciou aos seus erros. Perseverou até o fim na mentira, na heresia e na rebelião contra o legítimo sucessor de Pedro e contra a única igreja de Cristo. Como se isso não bastasse, manchou as mãos de sangue, incitando a violência contra os cristãos reformados que não se alinharam à sua doutrina. O movimento que ele iniciou pode até ter começado com uma boa intenção, como bem pontuou o Papa Francisco durante o voo Armênia-Roma, que deu tanta polêmica essa entrevista, né? Deu polêmica, é verdade. Como todas, né, para variar. Mas o orgulho e a soberba emporcalharam tudo, levando o pretenso reformador a ser um instrumento do demônio para a divisão da cristandade, para a relativização do evangelho. Dividir para governar. Todos conhecem esta máxima. Por meio de Lutero, o diabo dividiu a cristandade, que se tornou mais fraca, menos capaz de resistir aos duros ataques por parte dos iluministas, dos maçons e dos comunistas. E hoje, o Islã bate a porta de um Ocidente em franca decadência. Isso é lamentável, né? Isso é tão sério, Raiman, que Dom Estevão Bittencourt, ele dizia que esse não de Lutero foi um dos 4 nãos da humanidade. O primeiro foi esse não de Lutero. Não à igreja e sim a Jesus Cristo. Depois veio a Revolução Francesa, não a Jesus Cristo, né, o verbo encarnado, mas sim a Deus, o arquiteto do universo. Depois veio os comunistas e disseram, não a Deus, e sim ao homem. E agora a gente vê todo o movimento que desconstrói o ser humano, ideologia de gênero e feminismo e por aí vai, que está dizendo um grande não ao homem. Ou seja, e tudo começou, de certa forma podemos dizer que tudo começou com Lutero, com esse não de Lutero à igreja, a única igreja de Nosso Senhor.
É interessante porque nesse não ao homem, que é um processo já longo, né? Não é de hoje que estão dizendo não ao homem. O próprio Leonardo Boff, ele vem dizer que o homem é um câncer para o planeta Terra. O existencialismo, né? Aquele existencialismo maluco de Sartre e por aí vai, né? E agora que tu vê reflexos até mesmo no própria teologia da libertação, que você veja a contradição em seus próprios termos. Né? Claro. Que eles querem horizontalizar a mística, né, de tal forma onde só existe o homem, o pobre é o sujeito teológico, não mais Deus, né? O centro da teologia não é mais Deus, mas o pobre como lugar teológico, né? Então, mas ao mesmo tempo diz que o homem é um câncer, né? Uma contradição em seus termos, né? Absurdo, próprio de marxistas, né? Mas vamos lá. Então, mas ele, Lutero, proporcionou um remédio para a igreja, disse o Papa Francisco. É verdade. Lutero surgiu do caos armado pelos papas insensatos e funcionou como um bom laxante. Foi o remédio amargo que os católicos tiveram que tomar para pagar por seus pecados e para purgar os muitos abusos cometidos por eles. Mas estamos doentes novamente. Não temos mais papas insensatos, muito pelo contrário, graças a Deus. Mas temos cristãos frouxos que não defendem sua fé. E, justamente por isso, Papa Francisco se lança na tentativa de um diálogo maior e mais urgente entre toda a cristandade. Se o Ocidente, em especial a Europa, não assumir suas raízes cristãs, em pouco tempo seremos tragados pela velocidade com que os islâmicos se espalham e impõem sua cultura. E nós começamos aí pela questão da paternidade. Né? Verdade. O católico não quer mais filhos. É um filho no máximo. Se fala em 2 filhos é loucura. Tem muitos cristãos católicos que casam já com o pensamento de porque eu tenho que concluir minha faculdade, que eu tenho que fazer isso, crescer na minha carreira, e não pensam em crianças. E adotam um cachorro. Enquanto que os muçulmanos estão se multiplicando, 12 filhos, 15 filhos, 18 filhos por família. E nós queremos, Dudu, parabenizar mais uma vez o site O Catequista por essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E o Eduardo tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí e região. Quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constant, 425, bairro Cabeçudas. Segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, sábado às 5:30 da tarde, domingo às 1:30 da manhã. E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Convidamos os adultos, homens e mulheres, para participar da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. Convidamos também a todos os adolescentes e jovens a partir de 16 anos a participar do grupo de jovens com espiritualidade teresiana, sempre no primeiro domingo de cada mês, logo após a Santa Missa das 8:30 no Carmelo Santa Teresa, em Cabeçudas. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. E eu quero já estender o convite aqui para quando a Grazi melhorar do joelho, para que ela venha fazer uma participação também. Com certeza. Tá? E tem muita coisa legal que ela pode falar aqui, que eu sei que ela é uma cooperadora da verdade. Com certeza. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação, para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Eduardo. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Paz e bem.
Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.